Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café e para quem não sabe, Brasília faz frio nessa época. Estamos em maio faz um frio bem acentuado e tivemos na madrugada 14 graus de temperatura como uma base, mas em algumas regiões aqui de Brasília os termômetros chegaram a 10 graus. Rapaziada, o troço não é fácil não. Estamos começando o nosso Na Hora do Café com muita alegria, com muita satisfação, com muito orgulho de podermos ter sempre esse contato diário, essa troca de informações para mostrar que o Brasil e os brasileiros vão muito além do ranço e dos preconceitos com que a mídia trata o Brasil e os brasileiros. Ontem, por sinal, tivemos mais uma manifestação aqui em Brasília e em dezenas de cidades do Brasil. Eu achei engraçado que o jornal lá de Campinas contou até a quantidade de veículos. Na verdade, existe toda uma cruzada, toda uma verdadeira ação contra o Brasil e contra os brasileiros. O Brasil precisa voltar a andar. Que faça isso com cuidados, uso de máscaras, distanciamento social, todos os fatores de prevenção. Mas as alternativas utilizadas, por exemplo, em São Paulo e no Rio, não funcionaram, infelizmente. Teria sido bom que funcionasse, mas não funcionaram. E o que a gente tem hoje é que o vírus continua fazendo vítimas e principalmente continua sendo usado como massa, como informação, como instrumento de corrupção e de politicagem no pior sentido. Sobre a manifestação de ontem, eu não votei em ninguém do STF. E duvido que, se fosse pelo voto, algum deles estivesse lá. O que se requer para ser ministro da Suprema Corte no Brasil é apenas que tenha sido, em algum momento, puxa-saco de algum presidente. Isso é a situação mais deplorável que eu vejo. Ou puxa-saco, ou parente, ou amigo da esposa, ou amigo do amigo, ou qualquer coisa. O que menos conta entre os membros da nossa Suprema Corte é reputação e conhecimento jurídico. Há uma proliferação de inutilidades lá. Pessoas que se pensam, e essa é a melhor figura que eu consigo encontrar, pessoas que se pensam acima da lei e acima mesmo do ordenamento jurídico, definindo, interpretando ao seu bel prazer. Pensar, descobrir ou saber qual deles é o mais desqualificado seria um exercício árduo demais. Da mesma forma como seria um serviço árduo saber qual deles é qualificado ou qual deles tem uma reputação ilibada. É assustador perceber que dentro da estruturação do Estado, o judiciário não se contenta mais em ser judiciário e passou a legislar por omissão do Congresso Nacional e porque boa parte dos deputados e senadores tem o rabo preso. E o judiciário começou a legislar e o legislativo ficou cada vez mais acabrunhado. Agora, o judiciário quer ser o executivo. Para o azar desses tresloucados ministros da Suprema Corte, agora tem um presidente que diz: não, vocês não vão fazer isso. Porque se o Congresso Nacional tivesse feito isso lá atrás,
tivesse colocado o judiciário no seu lugar de poder judiciário e não de poder legislativo, criando leis, inventando leis ao bel prazer das contingências, dos interesses ou da pequena e mesquinha troca de favores, o judiciário não estaria se sentindo encorajado no sentido de se imiscuir nas ações do executivo. O problema é que o legislativo se acadelou, é uma expressão lá do Rio Grande do Sul, que se acovardou, se apequenou, e os membros lá pensaram que poderiam fazer a mesma coisa em relação ao presidente Bolsonaro. Quebraram a cara e estão esperneando. Porque a parte mais maléfica, mais perversa, mais safada mesmo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que chegou à Suprema Corte depois de ter desvendado o ruidoso caso dos nudes da ex-primeira-dama lá dos tempos do Temer, é que hoje qualquer juizeco de instância inferior se sente no direito de vetar nomeação do governo federal. Uma juíza se sentiu no direito de exigir que o presidente da República entregasse os exames. Olha, realmente botaram as raposas para cuidar do galinheiro. É isso que eles querem. Que o poder judiciário volte a ser poder judiciário. Esse é o principal recado que precisa ser dado a todos os níveis do poder judiciário, desde a primeira instância até a Suprema Corte, que volte a ser apenas judiciário e que cumpram o seu papel de poder judiciário e não seja um poder judiciário permissivo com algumas pessoas. Que o poder judiciário tenha também prazos a cumprir, porque dentro de um processo, mas vocês sabem disso melhor do que eu, todas as partes têm prazos, menos o judiciário. Observe o que acontece, por exemplo, com vários processos contra Aécio do tempo que ainda era senador, Renan, Maia, está tudo parado. Porque é uma relação espúria que se estabelece do judiciário com a impunidade, do judiciário com o culto ao compadrio. As pessoas que foram às ruas em Brasília e no Brasil foram em defesa do presidente Bolsonaro. E foram também e principalmente por não concordarem com a sistemática tentativa de usurpação de atribuições do poder executivo por segmentos do judiciário. Nós, enquanto sociedade, iremos dar o troco nas urnas para figuras como Rodrigo Maia e tantos outros. A questão é que, do ponto de vista operacional, o judiciário não presta contas a ninguém. O judiciário é soberano. O judiciário é um poder acima da lei, onde, quando alguém é pego em alguma falcatrua, a pena máxima é a aposentadoria com proventos integrais. O recado das ruas tem sido esse e será esse de modo reiterado. Que dentro da estruturação do Estado, da República na qual nós vivemos, que cada um faça a sua parte. Se o judiciário for apenas poder judiciário,
o Brasil agradecerá. Não sei se os parlamentares têm interesse na volta de todas as suas prerrogativas. E isso implicaria em também o legislativo não aceitar a ingerência do judiciário e nem o legislativo querer tirar os poderes do poder executivo. Porque, volto a dizer, nós temos um presidencialismo de fantoches, de brincadeira, porque nós elegemos um presidente, mas a nossa Constituição é basicamente uma Constituição parlamentarista. E isso cria um impasse ferrenho, só que agora a sociedade começou a se dar conta desse embuste. E por isso, o povo que descobriu o gosto e o prazer de estar nas ruas, por isso o povo não vai mais se calar e não vai aceitar certos atos e certas intromissões, tanto do legislativo quanto do judiciário nas ações do governo que ele, povo, elegeu. É complicado, mas é necessário alguém dar um basta, né? Mandar um abraço aí para o meu amigo Roberto Carvalho e também o seu irmão Reinaldo, eles que estão em Patos de Minas, voltam de lá nesta segunda. Também um abraço todo carinhoso e fraterno para a Sinira e o Jorge do Cantinho de Azeites, parceiro da gente desde a primeira hora. Continuamos aí com as energias voltadas para o objetivo de chegarmos a 100 mil inscritos. Como vocês sabem, eu já falei, já reiterei, nós tivemos um baque, tivemos uma travada em nosso crescimento por conta da posição que nós assumimos, deixando claro que não votamos em Moro, votamos em Bolsonaro. Isso deixou muita gente chateada, deixou muita gente, os isentões se bandearam, se foram à lacria. Mas voltamos a crescer significativamente nas últimas horas e isso é o mais importante. Mas isso só será possível contando com o seu apoio, com você compartilhando, continuar compartilhando nosso conteúdo em suas redes sociais, divulgando, difundindo o canal na medida em que nós não gastamos, não investimos nem em impulsionamento de publicação, de veiculação e nem de compartilhamento. Vamos para as notícias. O presidente Bolsonaro anunciou ontem que o novo diretor da Polícia Federal será indicado hoje. Apesar de não citar nomes, o mais cotado é Rolando Alexandre de Souza, que é o secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, e o número 2 de Alexandre Ramagem, que é o titular da ABIN. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Nhonho, disse também ontem que os deputados votarão nesta semana um projeto que cria uma lei tornando obrigatório o uso de máscaras no Brasil. Oportuno. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para endossar um vídeo do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, com duras críticas aos governadores do Nordeste. Os governadores do Nordeste, para variar, querem espertezas, querem que, por conta da pandemia, não seja aplicado o Revalida e que os formados em faculdades de medicina de Cuba e Atcaterva sejam considerados médicos. Eles podem, de repente, serem considerados enfermeiros, né? São 15 mil brasileiros, é só fazer o Revalida, estuda e faz, se qualifica e faz. Qual é a dificuldade? Talvez a dificuldade maior seja a baixa qualidade da formação que tiveram, só isso. Ainda em meio à crise provocada pela pandemia, os principais times do futebol brasileiro voltam às atividades. Os gaúchos serão os primeiros a se reapresentarem. Com a autorização da Prefeitura de Porto Alegre,
o Grêmio Internacional recomeça os treinos presenciais esta semana. Na quarta, a comissão técnica do Inter recebe os jogadores e no caso do Grêmio será também na terça-feira. No dia 5, que é amanhã, se reapresentam os times. Hoje se reapresentam as comissões técnicas e os funcionários, e amanhã os jogadores. O presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao encontro dos manifestantes que estavam em apoio ao seu governo, né? Foi uma manifestação maciça, maravilhosa, de modo espontâneo, sem distribuição de pão com mortadela, sem pagamento de mesada de 30 ou 50 reais, como era e como é norma entre os partidos de esquerda. Mas daí a Procuradoria nunca se preocupou em investigar os atos, né? É uma picaretagem sem tamanho. O Brasil tem 101.147 casos confirmados do vírus chinês e 7.025 mortes. A taxa de letalidade é de 6,4. O número de pessoas recuperadas é de 42.991. Eu continuo sem entender o caso da letalidade, porque tem muitas suspeitas aí de que estão enterrando pedra em lugar de gente. Vamos girar o Brasil nas manchetes? Correio do Povo de Porto Alegre. Bolsonaro diz que não vai admitir mais interferências no seu governo. Gazeta do Sul. Os 5 caminhos que mostram a retomada da economia. Jornal NH. Agências da Caixa vão abrir às 8 horas a partir desta segunda-feira. Eu creio que está na hora de que serviços públicos funcionem inclusive nos finais de semana, que é quando o trabalhador tem tempo de resolver suas coisas, pelo menos em regime de plantão. Todos os órgãos públicos deveriam ter plantão nos finais de semana. Secretaria de Administração, de Educação, todas. Notícias do dia, lá de Floripa. Marca de respiradores comprada pela Secretaria de Santa Catarina é desaprovada por médicos britânicos. Segundo os profissionais, o equipamento não é adequado para uso em UTIs e pode levar pacientes da Covid à morte devido à baixa capacidade. E tá feia a coisa, a picaretagem já correu solto. Gazeta do Povo, em números, para onde o coronavírus pode levar o emprego e a renda dos brasileiros? Se for atrás das decisões do STF, dos governadores de alguns estados, vai levar para a lona e vai levar todo mundo virar mendigo. Folha de Londrina, comércio, indústria e construção civil voltam a abrir nesta segunda em Londrina. Lá está um embate com a questão do judiciário. O STF definiu que cabe a responsabilidade é dos municípios, aí a justiça quer definir. É uma ingerência indevida o tempo todo. Diário dos Campos, de Ponta Grossa, o número de mortes por Covid-19 no Paraná aumenta 27% em uma semana. Jornal do Comércio, bolsonaristas realizam ato de apoio ao presidente no Recife. Bolsonarista cão, nós somos brasileiros, defendemos o presidente, mas acima de tudo somos brasileiros. O Fluminense, equipes da Prefeitura de Niterói realizam sanitização em Alcântara, em São Gonçalo. Folha Vitória, passageiros começam a receber máscaras em terminais rodoviários a partir de hoje. 1 milhão de máscaras serão distribuídos para os passageiros do sistema Transcol a partir de hoje. A ação terá início no terminal Campo Grande, em Cariacica. Jornal Extra, de Alagoas. Mercados e feiras livres recebem cartazes com recomendações e indicações de cuidados em relação ao Covid-19. Tribuna do Norte, lá do Rio Grande do Natal, de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Comércio em plataformas digitais amplia negócios de empresas do Estado. Correio da Paraíba, agricultores e produtores rurais relatam redução de vendas. Muitas das empresas, inclusive, estão parando de
produzir. O Liberal de Belém: isolamento social no Pará atinge 64% e Helder não descarta lockdown em caso de números menores. A região de Itabuna: cidades têm reaberto comércio com novas regras, basicamente distanciamento social, ocupação, medir a temperatura. Tribuna da Bahia: TRF3 suspende ordem que obrigava Bolsonaro a entregar resultado dos exames. É o tal do ativismo judicial que eu falei antes, né? Uma juíza determina que o presidente apresente seus exames. Uma juíza, imagina. Né? Cruzeiro do Sul, de Sorocaba: violência doméstica tem queda na cidade. Dados da Delegacia de Defesa da Mulher apontam 63,34 menos ocorrências. Já o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher fala em subnotificação de casos. Tribuna de Santos: associação comercial acredita em retomada da economia na região. Correio Popular, lá de Campinas: uso de máscara será obrigatório no transporte. O uso de máscaras de proteção será obrigatório a partir de hoje, lá em Campinas, para motoristas e usuários do transporte coletivo, táxis e aplicativos. Diário do Nordeste: setor hoteleiro do Ceará já planeja retomada no segundo semestre. De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Ceará, Ivana Bezerra, a maioria dos hotéis deve reabrir em 1º de julho. E uma notícia que eu captei também lá do Diário Nordeste é: reunião em terreiro de Umbanda para expulsar coronavírus é interrompida pela polícia. Eu espero que depois desse episódio do coronavírus a polícia mantenha essa mesma agilidade quando um cidadão de bem estiver sendo assaltado. Espero isso. Campo Grande News: uma notícia apenas para que vocês entendam essa questão do ativismo judicial. 2 dias depois de flagrante, homem preso com 259 quilos de maconha liberado. Isso foi em Ponta Porã. Para o magistrado, não houve motivos para manter Raul Santos como Cosmo preso, já que ele é réu primário e declarou ter residência fixa. É uma gracinha, né? Atual Amazonas: repórter fotográfico tem material apreendido e fotos apagadas pela Secretaria de Segurança Pública na rebelião em Manaus. Aparentemente assim foi um absurdo. Olha, a questão é que havia uma ordem e todos os jornalistas sabiam que não podiam ser usados drones para fazer fotos da parte interna do presídio. No entanto, o jornalista foi lá e fez. Quer dizer, até que ponto isso é ofensa à liberdade de imprensa? Até que ponto isso é falta de responsabilidade da imprensa? Esse é um debate que precisa ser feito. O Estado do Maranhão: número de microempreendedores individuais no Maranhão chegou à casa de 118 mil. Estado de Minas: na capital, um festival de abusos. O que eles chamam de abusos é o povo indo para a rua, o povo querendo viver, sabe? Diário do Rio Doce: com queda da arrecadação em 45%, Prefeitura de Valadares deve cortar despesas. Deve cortar despesas. O que eu acho pouco provável é que corte mordomias. Isso eu acho pouco provável. Tribuna de Minas e Juiz de Fora: demanda por internet cresce mais de 50% na cidade. Aí tinha uma outra matéria interessante que era sobre a questão do preço do gás, que cai nas refinarias e continua a patifaria do preço alto. Eu mesmo ontem acabei pagando 80 pila por um botijão de gás aqui em Brasília. Diminui lá, mas aqui aumenta o lucro, é só essa vantagem. Folha da Manhã de Passos: a arrecadação do ICMS aumenta 25,84% no primeiro trimestre nos municípios da região. Diário de Uberlândia: IPC indica queda na inflação em Uberlândia no mês de março. Na verdade não foi queda, foi deflação, o que é um perigo. Atingiu 0,09% no mês de março. Das redes sociais: Jornal da Cidade Online: FHC, a maior pústula da história brasileira.
Eu chamo a FHC de o pai da moderna corrupção do Estado brasileiro. De Brasília, Bolsonaro apoia críticas do Conselho Federal de Medicina a pedido de governadores do Nordeste. Justiça em Foco, presidente do TCE da Paraíba nega veto a campanhas de esclarecimento sobre coronavírus. Misto Brasília, coronavírus atinge pacientes de doenças cardiovasculares no DF. É aquela comorbidade que sempre existe. Até às 17 horas de domingo foram confirmados 1.720 casos com 115 novos casos só ontem. Do total de casos confirmados, 108 estão hospitalizados, ou seja, desses 1.720, 108 estão hospitalizados e 49 estão em UTI e houve ainda 33 óbitos. Vamos dar uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo? O País de Montevidéu, comerciantes do centro reabrem 85% dos negócios. O Mercúrio do Chile, saúde decide aumentar o número de testes e define novas regiões em quarentena por aumento no número de contágios. Tudo notícias da Argentina, devido à quarentena, as vendas das pequenas e microempresas na Argentina caíram 57,6% em abril. Andina do Peru, país marca a retomada das atividades empresariais a partir de 18 de maio. Deutsche Welle, médicos alemães protestam pelados contra a falta de equipamento. Imagina o que eles fariam aqui no Brasil. Iriam na casa dos petistas para dar uma surra, né? Porque foram os petistas que trouxeram a saúde pública em 16 anos de reinado do roubo, deixaram esse estágio de sucata. Olha o helicóptero por aí, gente. Esse som aí não é... Rádio França Internacional. Muçulmanos têm dificuldade em enterrar vítimas em cemitérios franceses. A questão é que eles querem manter todos os rituais e não aceitam as normas, né? NHK do Japão, governo japonês apresentará plano para reabrir a economia parcialmente. Lusa, Ordem dos Médicos, defende campanha sobre bom uso de máscaras. ANSA. Itália tem menor número de mortes diárias em quase 2 meses. Última vez que o país teve menos de 174 óbitos foi em 14 de março. Financial Times. Economias atingidas por vírus se preparam para a segunda onda de perda de empregos. O caos se aproxima. La Vanguardia de Barcelona, a oposição espanhola se une e dificulta o governo Sánchez de ampliar a quarentena e o isolamento. Agência Brasil, que tá uma draga. Bolsonaro encontra apoiadores da rampa do Palácio do Planalto. Para finalizar, não sei se vocês sabem, mas ontem, dia 13 de maio, é considerado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu defendo a imprensa com unhas e dentes. Eu creio que o trabalho sério e responsável dos jornalistas deve ser respeitado. Agora, a imprensa não pode estar acima da lei. A imprensa não pode se esmerar na prática de disseminar desinformação como acontece no Brasil. Liberdade de imprensa não pode ser em nenhum sentido sinônimo de irresponsabilidade no trato da informação. O jornalismo brasileiro hoje é basicamente feito de fofocas. Tem aí uma nova do Estadão, né? Generais, oficiais generais não concordam com o Bolsonaro. É isso que o jornalismo virou, mas não indica o nome de nenhuma pessoa. Isso eu acho interessante. Fala no plural e não explica nada. Defender a liberdade de imprensa é um compromisso básico e essencial. A questão é que, de um modo sistemático, essa imprensa tem atacado os brasileiros. E se é condenável a atitude dos brasileiros que foram dar uns tapas nos jornalistas na Esplanada ontem,
é igualmente condenável a postura dos jornalistas que se acham acima do bem e do mal, que se acham a quintessência da civilização mundial. Liberdade de imprensa, sim, com certeza, mas com responsabilidade. Liberdade de imprensa é um valor fundamental quando praticado com responsabilidade. Duvido que esses que hoje lutam, entre aspas, pela liberdade de imprensa aqui no Brasil, onde eles têm liberdade, se eles sobreviveriam fazendo 1% do que fazem em outros países. Vamos fazer assim, vão atacar de forma tão sistemática o pequeno ditador lá de Cuba, ou o gordinho lá da Coreia, ou o Xing Ling da China, ou esse verme do Maduro, ou esse escroto do Ortega e qualquer outro ditador. Essa é uma questão que precisa ser vista e precisa ser encarada de frente. Defender a liberdade de imprensa, sim, mas também defender que a imprensa atue com responsabilidade, que é algo que ela não tem feito. Se a agressão aos jornalistas deve ser condenada, é preciso condenar os jornalistas que estão agredindo a sociedade o tempo todo, manipulando, omitindo, desinformando, usando seus textos para disseminar pontos de vista ideológicos. Vamos defender a liberdade de imprensa? Sim, com certeza. Mas é preciso também cobrar com toda a ênfase possível que a imprensa tenha, no mínimo, responsabilidade e que pare e que deixe de lado a leviandade e que deixe de tratar a notícia apenas de modo ideológico. Quando os jornalistas voltarem a ter compromisso com a informação verdadeira, eu tenho certeza que a sociedade voltará a respeitá-los. Quem começou as agressões, quem começou com o desrespeito foi a mídia. E agora, infelizmente, quem está sob ameaça é a liberdade de imprensa. Mas não está sob risco por causa do governo ou por causa dos brasileiros, mas por causa das posturas que ela, a imprensa, vem assumindo nos últimos meses aqui em nosso Brasil, numa cruzada ferrenha, cerrada, sistemática contra o Brasil e contra os brasileiros. Vamos nos despedindo, até amanhã, lembrando que nós continuamos com nossas lives sempre à 1 da manhã, tem sido um momento de muita interação com as pessoas e de muito crescimento. E na próxima sexta-feira nós faremos uma live das 8 da noite até as 8 da manhã. Ou, se eu cair antes, até o momento que eu fisicamente suportar. Mas a ideia é uma live das 8 da noite até as 8 da manhã. Não falaremos só de política, falaremos de literatura, de vinhos, de carnes, de artesanato, de comportamento, de games, falaremos de uma pauta extensa, de esportes, enfim, falaremos de tudo um pouco numa live que será um processo para que nós nos conheçamos cada vez mais, porque a construção do Canal de Brasília é uma construção que se faz a partir da nossa identidade e da nossa vinculação com você, que é, na verdade, quem dá razão e justifica o crescimento do canal, que sem ter investido um centavo sequer, hoje tem mais de 81.200 inscritos. E teria muito mais, se não fossem algumas cositas extrañas que costumam acontecer. Tenhamos todos um bom e abençoado dia, e hoje teremos a estreia do novo cenário com
com a volta dos comentários diários, aqueles comentários curtos, tá ok? Fiquem todos com Deus, fiquemos todos sob a proteção do Senhor.